Você quer saber onde investir o seu dinheiro em 2022 e ter os melhores resultados possíveis? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar o que fazer com o seu dinheiro nesse ano e os seus resultados vão ser os melhores possíveis. Vamos lá! Fala meu investidor e minha investidora, seja muito bem-vindo ao canal Seu Dinheiro. Eu me chamo Thiago Sena, especialista em investimentos e consultor CVM, e nesse vídeo eu vou te falar o que fazer com o seu dinheiro em 2022 para você ter os melhores resultados, para que você possa aplicar ele da forma correta, sair da poupança, começar a adentrar no mundo da renda variável e ainda assim se proteger das possíveis oscilações que a gente vai ter nesse ano. Se você tem interesse em aprender mais sobre esse tipo de conteúdo, clica aqui agora no botão de se inscrever, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu coloco aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos lá o que fazer com seu dinheiro em 2022. A primeira coisa que eu tenho que fazer contigo é te mostrar o que foi que aconteceu em 2021 para nos dar de base sobre o que fazer em 2022, já que a gente teve diversos acertos e erros que você pode estar se preparando para não cometer os erros e potenciar os seus acertos. Então eu vou colocar aqui agora na tela a lista dos resultados dos principais indicadores do mercado financeiro para a gente acompanhar. O maior resultado de 2021 foi no Bitcoin, uma valorização de 67%, mas antes de prosseguir eu quero te avisar para não olhar somente essa valorização para acreditar e colocar todo o seu dinheiro em um único só lugar, porque você tem um grande risco de perder dinheiro fazendo isso. Mas vamos continuar. O segundo melhor investimento de 2021 foi o índice Nasdaq, ou seja, as ações principalmente do setor de tecnologia dos Estados Unidos com 28%, e também o principal índice do próprio mercado americano, que é o S&P 500, com 26, quase 27% de valorização. Então você percebe que o top 3 investimentos foram investimentos principalmente atrelados ao dólar, ou seja, quem teve exposições não somente ao mercado brasileiro se deu muito bem em 2021. O quarto índice na nossa lista é a inflação. O IPCA aumentou em mais de 10%. Agora, muito cuidado com isso, porque para aqueles que investem e têm aplicações atreladas ao IPCA foi muito bom, mas também isso significa que o custo de vida no Brasil ficou muito caro, aumentou em 10%. O nosso quinto item é o dólar. O dólar aumentou mais de 7% esse ano de 2021 e seguido pelo ouro, uma reserva de valor que nos protegeu em 4,43%. Logo depois disso a gente entra na renda fixa brasileira, com a Selic rendendo um acumulado de 4,42% ao longo do ano e a poupança 2,99% para aplicações sobre a nova regra. Ou seja, todos os investimentos que renderam positivo ao longo de 2021 ou foram atrelados a criptomoedas, ou foram atrelados ao dólar, ou estiveram na renda fixa. Em resumo, esse foi um ano positivo, ou seja, aquelas aplicações que nos trouxeram resultado positivo em 2021. E, entrando no segmento negativo, nossas aplicações em renda variável, iniciando pelo IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, desvalorizaram 2,28%. O IDIV, que é o índice das principais empresas pagadoras de dividendos, caíram 6,4%, o Ibovespa caiu quase 12% e o índice das empresas menores, as small caps, as empresas com menor tamanho de mercado, caíram mais de 16%. O que é que a gente tem para refletir sobre esse tipo de resultado? Primeira coisa muito importante para você lembrar, não é porque algo valorizou que ela vai se valorizar e não é porque algo desvalorizou que também vai continuar desvalorizando. Essa regra de causalidade não existe no mercado financeiro. Um próximo ponto importante da gente sinalizar é em relação a, se você ainda está com todo o seu dinheiro unicamente no Brasil, você conseguiu perceber o quanto foi ruim você tomar essa decisão, pois os piores resultados, mesmo aqueles positivos, estiveram aqui no Brasil. Então esse é o primeiro recado para você, que precisa sim de uma assistência, de uma consultoria para começar a modificar a forma de você administrar o seu dinheiro e não estar atrelado somente ao nosso mercado de capitais e nem somente sobre o nosso mercado de investimentos, mesmo considerando poupança e renda fixa. Você precisa estar de olho em outras frentes, senão você não está ganhando dinheiro. E comparando o resultado, por exemplo, da poupança de 2,9% contra um IPCA de 10%, quer dizer que mesmo na poupança você está perdendo quase 7% do seu dinheiro. Não adianta ele render e, consequentemente, as coisas ficarem muito mais caras do que a velocidade que o seu dinheiro está rendendo, não é mesmo? Poxa, Thiago, mas mesmo falando disso, era melhor eu estar na poupança do que ter me exposto ao mercado de bolsa de valores no Brasil, porque tudo caiu, não é mesmo? Olhando somente para 2021, você está certo. Porém, tem algumas coisas muito importantes que eu quero te sinalizar e, principalmente, fica um recado para você assistir esse vídeo aqui,
que eu comento o que é que aconteceu nos últimos 20 anos no nosso mercado, comparando Brasil com Estados Unidos, para você perceber o porquê as pessoas sempre seguem o caminho errado de investir naquilo que subiu e ignorar aquilo que caiu. Se você pegar esse vídeo, você vai perceber o potencial que a gente está falando. Mas vamos lá, o que é que está acontecendo no Brasil hoje, olhando o que é que aconteceu em 2021 e o que pode acontecer em 2022? Primeiramente, nós estamos falando de um cenário de muita instabilidade. Estamos entrando num ano de eleição, um ano de Copa do Mundo, um ano que muita coisa pode mudar no país, ou seja, quanto mais incerteza, pior é o resultado dos nossos mercados. Isso provavelmente vai nos colocar em que situação? Os nossos investimentos, principalmente de bolsa de valores no Brasil, devem continuar sofrendo muito. Então, as coisas que vão render mais no Brasil devem ser sim a renda fixa, principalmente atreladas à inflação e, obviamente, a taxa de juros, mas, como a gente sabe, a inflação deve estar acima da taxa de juros esse ano, o que provavelmente vai se tornar um resultado negativo do mesmo jeito, deixar em renda fixa tradicional, deixar em poupança e outros investimentos do gênero. Nossa, Thiago, então o que é que eu faço? Eu vou para o mercado americano? Calma lá que eu vou te explicar até o final desse vídeo o que é que você tem que fazer. Mas antes disso, é sempre bom a gente sinalizar o seguinte cenário. Você que está começando agora do zero, é uma coisa. Se você já tem investimentos, é uma outra forma de olhar, que eu vou explicar para vocês os dois cenários a partir de agora, tá bom? Então, se você está começando do zero, eu vou dizer agora o que é que você deve fazer, e se você já tem investimentos, aguarda um pouquinho que eu também vou dizer o que é que você deverá estar fazendo nesse ano. Se você está começando do zero, o mais indicado para você é, obviamente, montar uma carteira diversificada, começando da sua reserva de emergência, como a gente sempre fala. Tem um manual de reserva de emergência aqui para você, então não precisa se preocupar, mas comece pela sua reserva, independentemente de qualquer cenário. Mas é bom você estar se expondo a todos os mercados, porque como você acabou de ver, tem mercados que vão bem e tem mercados que vão mal. E nem você e nem eu somos capazes de prever o que é que vai acontecer exatamente em 2022. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Então não adianta você tentar acertar e colocar todo o seu dinheiro no mercado americano, porque ele pode não repercutir já que subiu demais. Aquilo que subiu demais tem uma probabilidade de cair também. E se você vai só para o Brasil, a gente pode ter um ano muito difícil. Isso é de todo ruim? Não, e eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Mas, obviamente, para você que está começando, isso pode ser um sinal muito pesado. Então, basicamente, o que você tem que fazer é iniciar um pouquinho de cada coisa, coloca um pouquinho de renda fixa no Brasil, diversificada, coloca um pouquinho de mercado brasileiro de renda variável, principalmente de fundos imobiliários, que vocês perceberam que os fundos imobiliários e ações pagadoras de dividendos caíram menos, elas são muito mais defensivas. E também, obviamente, aproveite o mercado americano, o dólar deve continuar forte, valorizado, e você não vai estar perdendo seu capital necessariamente com o mercado lá fora, mas muito cuidado, obviamente. Para você que já investe, o recomendado é o que? Você fazer um rebalanceamento do quanto está o seu portfólio e começar a investir com base na sua alocação, e eu vou te explicar o que é que eu estou fazendo agora para você ter uma noção muito clara se você está seguindo o caminho certo ou não. Mas vamos lá. O que é que Thiago vai fazer em 2022 para você entender essa lógica? Eu, em 2022, vou fazer uma alocação muito específica, mudando um pouquinho do que eu tinha do ano passado. Para este ano de 2022, eu vou definir que o meu objetivo é ter 25% do meu dinheiro em ações e 25% do meu dinheiro em fundos imobiliários, ações brasileiras, fechando 50% do meu patrimônio em renda variável Brasil, 20% do meu patrimônio em renda variável internacional, compondo ações e até os próprios REITs, e também 5% do meu patrimônio em criptomoedas, fechando 75% do meu capital em renda variável. Eu tenho um perfil arrojado, então eu vou me expor dessa forma. E os 25% restantes eu vou colocar da seguinte maneira: 10% em minha reserva de emergência, 10% do meu caixa de oportunidades e 5% de renda fixa de longo prazo, uma renda fixa que eu não vou contar com esse dinheiro, pensando muito mais em uma proteção de inflação, por exemplo, com o Tesouro IPCA, que a gente já explicou também no nosso vídeo de tesouros. Mas fazendo essa alocação, o que é que eu pretendo? Eu pretendo estar exposto ao mercado americano, mas com uma proteção um pouco menor, porque tem um risco adicional de um mercado que subiu muito. Eu vou aumentar minhas posições no mercado de renda variável no Brasil, porque eu vejo muita oportunidade. Inclusive, se você não viu esse vídeo, você está perdendo tempo e dinheiro. E obviamente eu vou me defender com minha reserva de emergência, meu caixa. E caso aconteça um cenário muito mais gritante e negativo, eu vou ter capital para aproveitar o momento. Então essa é a minha alocação global objetiva de 2022. Nesse momento, eu tô com muito mais exposição ao mercado americano do que ao mercado brasileiro. Então meus próximos aportes vão direcionados ao mercado nacional
nacional ao invés do internacional. Thiago, você vai vender o mercado americano? Ainda não, porque a minha diferença não é tão grande dos meus 20% objetivo. Mas se passar mais uns 2% do que ela está hoje, eu já pretendo sim começar a fazer alguns resgates. E minha parcela de renda fixa está muito equilibrada, está muito corretinha, então hoje, nesse primeiro momento, eu não vou estar fazendo muitas mudanças nesse segmento. Então o que é que eu vou principalmente focar? Vou focar em algumas ações que estão muito baratas, ações com bom pagamento de dividendos, inclusive eu fiz um vídeo, clica aqui no card para você não perder esse vídeo, e eu recomendo você também pensar no mercado de fundos imobiliários. A gente tem oportunidades de diversos FIIs pagando mais de 8% ao ano com baixo risco, isso dá uma segurança muito grande da gente ter uma frequência de recebimentos mensais isentos de imposto de renda todo mês na sua conta. Isso é absurdamente positivo, eu te convido a conhecer, e se você entrar, você nunca mais vai querer sair desse mercado, por mais que ele possa desvalorizar esses 2, 3, 4, 5%, como aconteceu em 2021. E agora eu queria te perguntar, qual é o investimento, qual é a ação ou fundo imobiliário que você acredita que não deve faltar no portfólio em 2022? Comenta aqui embaixo para eu saber o que é que você está fazendo, e eu também pretendo abrir esse espaço para tirar qualquer dúvida que você venha a ter sobre o que fazer com o seu dinheiro em 2022. No mais, esse vídeo fica por aqui e eu te vejo na semana que vem. Valeu!